4373. No ar, Band Saúde. Band Saúde. Band FM é sua rádio do seu jeito, 10h05. Bom dia, ótima manhã pra você que tá na sintonia junto com a gente. Ótimo final de semana pra você que tá ligando seu rádio agora, hein? A partir de agora até às 11 da manhã tem Band Saúde. Muitas dicas aí pra você ter uma vida mais saudável, né? Hoje a apresentação do Doutor Luiz. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Rogério. Tudo bom bem? dia a todos os ouvintes. Infelizmente, meu lateral hoje não tá aqui, né? Tá contundido. Tá no departamento médico. Tá certo, então tá descansando um pouquinho, né? Merece também. Olha só, hoje é sabadão, 2 de novembro, hein? Feriado aí nacional, dia de finados, né? E vamos juntos até às 11 horas. Temperatura, meu amigo, tá prevista aí pra hoje a máxima aqui na Terra das Cataratas de 33 graus, mais um dia de sol e calor, né? E a previsão pra hoje é sol e aumento de nuvens de manhã, tem uma previsão aí de pancadas de chuva à tarde e à noite, beleza? Doutor Luiz, hoje tem um convidado especial também, doutor Baldan. João Carlos Baldan. João Carlos a Baldan, grande isso. referência do país em acupuntura, pelo menos na minha opinião. Olha só. Tem um site, tem um canal no YouTube que bomba, que é o Salutes. E realmente eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que ele faz. Tem a loja virtual dele que tem produtos incríveis também, que eu pedi para ele falar sobre isso em off. Enfim, mas o Dr. Baldan, bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, doutor Luiz Teixeira. Bom dia a todos os ouvintes aí de Foz do Iguaçu, da Band FM. É um prazer falar com vocês aqui, tudo bem, sim. Muito obrigado aí pelo esforço, que eu sei que o senhor está fazendo um esforço de estar aqui conosco hoje. Mas vai ser de grande valia esse programa, tá, doutor Baldan? Realmente com esse trabalho que a gente está fazendo, muita coisa está mudando aqui na região. Realmente as pessoas estão se inteirando mais, principalmente aquelas pessoas portadoras de doenças crônicas, né? Sim. Que o senhor coaduna com a mesma opinião que eu tenho, né? Remédio só remedia, no caso aí, não trata, na verdade, a causa, e é um problema, né? Doutor Baldan, eu queria realmente, antes de a gente entrar na questão de acupuntura, eu queria saber um pouquinho da história do senhor, como que o senhor foi parar, digamos assim, no campo de medicina integrativa, que o senhor vem de uma formação convencional. Se eu pudesse contar um pouquinho mais sobre isso, por gentileza? Ah, sim, pois não. Bom, primeiro pela abertura que você falou, você acabou de dizer, eu também concordo com você. Eu estive recentemente na Jolivie, concedendo também uma entrevista, e falei que nosso trabalho, o Salutes, que tem 10 anos no ar, na UTV, 1 ano na TV Guarulhos, e a Jolivie também, praticamente estamos, e creio que vocês aí também em Foz do Iguaçu, estamos fazendo praticamente uma revolução na área da medicina e das terapêuticas e da área da saúde, principalmente nas doenças crônicas, que a gente sabe que os remédios são muito úteis na questão da doença aguda, né? No acidente, na fratura. Obviamente que uma cirurgia de emergência ela é muito bem vista. Toda a questão da farmácia e a questão da medicina alopática ocidental nos problemas agudos são muito efetivos. Só que nas doenças crônicas, que a grande maioria da população tem, a medicina integrativa está de braçada, né, eu costumo dizer. E a gente está fazendo uma revolução porque estamos dando conhecimento para as pessoas saberem como se tratar, que existem outros tipos de abordagem para tratamento, qualidade de vida, saúde e bem-estar. Isso. Muito bem. Em relação a como eu fui parar na acupuntura, eu comecei a estudar psicologia, principalmente Jung, e comecei a estudar também William Reich, que falava da teoria do orgone, falava que todos os traumas e problemas emocionais causam nódulos metabólicos, tensões musculares e por aí vai. Aí eu fiz massoterapia. No curso de massoterapia a gente aprende que pode liberar cadeias musculares, as questões das fáscias e ter uma melhora emocional, uma melhora do ponto de vista não só orgânico, metabólico, mas também emocional. A partir daí eu fui estudar acupuntura. Aí me apaixonei, né, pelos meridianos, os pontos de acupuntura que você trata tanto os órgãos, os vísceras, quanto também as emoções. Cada emoção está ligada a um órgão ou a uma víscera que você pode tratar tanto emocionalmente quanto metabolicamente doenças crônicas por intermédio de agulhas e do ponto de vista energético, né?
Pensando nisso, Sim, vai lá. é aí que eu fui dar entrevista na UTV, há 10 anos atrás, em 2009, para falar sobre ecologia. Que os chineses praticamente são os primeiros ecologistas, né? A partir do momento que você prevê ou estimula o reequilíbrio energético e orgânico dentro de você, por intermédio dos elementos, né? Fogo, terra, metal, água e enfim, os 5 elementos, você tem que fazer uma ecologia interna para você depois fazer uma ecologia externa. E aí o programa foi um sucesso, e as pessoas me chamaram de novo. Aí eu desafiei o dono da UTV, eu falei, olha, eu quero fazer um programa sobre acupuntura. E ele assumiu definitivamente. Aí eu comecei a fazer o programa em 2009 e temos 10 anos de programa ininterruptos. Na TV Guarulhos, né? Não, primeiro na UTV, Foi na UTV, depois... Na TV Guarulhos nós estamos há 1 ano. Ah, tá. Na UTV são 10 anos que a gente está lá, né? 10 anos completou agora, recentemente, né? É um sucesso, na verdade. Eu até brinco, né? Se o cara, mesmo ele sendo leigo, né? E tendo uma doença crônica, se ele entrar lá no Salutes lá e procurar JC Baldan, Salutes, vai ter tanta informação, né? Disponibilizada de forma democrática, gratuita, né? Que dá realmente para o paciente, ele por si só, às vezes há muitas pessoas, né, doutor Baldan, não tem dinheiro para pagar esses tratamentos e tudo, mas tem tanta informação, dá para o cara fazer tanta coisa, né? Tem tanta... O doutor Alain, por exemplo, que é muito frequente lá no Salutes, ele recentemente deu uma entrevista para nós, está marcado inclusive para o dia 16 de novo. Então, assim, é muito legal ver a da doutora Gadelha, né? Quantos ouvintes entraram em contato comigo, a Maria Emília Gadelha. Né? Doutora Maria Emília Gadelha, não, do ozônio, né? No caso do ozônio, no caso ela trabalha também com protocolo nocaute, no caso do autismo, né? Quantas pessoas já me deram feedback falando, poxa, não sabia que existia isso. Inclusive há pessoas que pensavam até que autismo nem doença era, para você ter ideia. Então a desinformação realmente, às vezes a ignorância, né, a falta de informação realmente às vezes mata, né, de fato, né, doutor Baldão? E o trabalho que o senhor faz realmente no Salutes, com a TV Guarulhos, etc., e é muito legal, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a acupuntura, porque a acupuntura está baseada num princípio da energia, uma energia vital, né? Que o senhor pudesse explicar um pouquinho mais como que seria, por que isso funciona, né? Porque às vezes, porque isso quando chegou no Brasil, havia muitos profissionais que riam, né? O senhor sabe muito melhor. Nossa, eu passei por isso, né? Eu sou formado há mais de 20 anos. Pois é. Eu peguei a época em que os médicos, inclusive o professor Dr. Evaldo Martins Leite, que é uma referência, né? Começou a fazer acupuntura no Brasil em 1958, para você ter uma ideia. Pois é. Ele é meu amigo pessoal, inclusive ele que me levou para a acupuntura. Ele falava, você tem que fazer acupuntura, você tem que fazer acupuntura. Eu devo a acupuntura e a mudança na minha vida a ele, o Dr. Evaldo Martins Leite, que é uma referência. Sim. Ele fundou a Associação Brasileira de Acupuntura em 1958 e foi acusado e processado pelo CRM, primeiro por fazer acupuntura de charlatanismo. Nossa, meu Deus. A acupuntura era charlatanismo nessa época. Sim. Imagina, botar agulha, isso é coisa de magia, isso é coisa de charlatão, né? E aí, em 1985, o Conselho Federal de Fisioterapeutas, o CREFITO, reconheceu a acupuntura como especialidade deles, dos fisioterapeutas. E os médicos, só 10 anos depois, portanto, em 1995, reconheceram a acupuntura como especialidade, uma especialidade médica. E aí teve até um movimento de quererem restringirem a acupuntura aos médicos, coisa que também não foi nada resolvida até hoje. Sim. Mas aí, quer dizer, não existe uma coisa que você dorme e é charlatanismo e acorda como uma especialidade médica. Mas isso acontece muito no Brasil, né, doutor? Pois é. Porque você pega o ozônio, olha quantos anos a doutora Emília Gadelha está brigando para a questão do ozônio no Brasil aqui, né, como uma prática médica e tudo. Por que o senhor acha que acontece isso? Olha, acontece porque todas as coisas, como o doutor Laí Ribeiro uma vez falou, que todas as coisas que curam no Brasil são proibidas. Pois é, a moringa. Essa é uma grande verdade que incomoda muito a gente, inclusive, né? Ontem mesmo eu estava fazendo um programa Salutes, eu estava entrevistando o doutor José de Felipe
Júnior. É fantástico ele, Que tá? é fantástico, uma pessoa Fantástico. maravilhosa, amorosa. Foi um programa super É um amor divertido. ele. Nós demos muita risada, foi um programa maravilhoso. E aí nós estávamos lembrando do Dr. Luiz Moura, já Nossa, saudoso, falecido, doutor Luiz Moura. que defendia a autoemoterapia, que Sim. até hoje é proibida. Que absurdo, né, doutor? Até hoje a Que autoemoterapia é proibida. E ele falando, olha, eu como médico, como querendo tratar meus pacientes, me sinto constrangido porque eu não posso fazer autoemoterapia no meu consultório. Quem não sabe, a automaterapia tem várias formas de se fazer, mas a grosso modo aqui seria o tradicional, seria você tirar 10 ml de sangue venoso e aplicar 5 em cada nádega, né? Que você gera um Isso, processo exatamente. inflamatório. Qual que é a explicação dele? Ele falou, olha, se você pega uma pessoa com um câncer muito avançado, Uhum. não são todos, mas muito avançado, as células tumorais, desculpe, eu estou um pouco gripado. Não, fica tranquilo. As células tumorais estão no sangue. Se você colhe um pouco do sangue e coloca no músculo, o que é isso? Aí ele mesmo respondeu, é uma vacina. Uhum. É uma vacina sensacional. com o autoemo da pessoa mesmo. Totalmente inócua, né? Sim. Você vai estimular o sistema imunológico de acordo com o próprio sangue do paciente, né? Mas de qualquer maneira isso está proibido. Sim. Outra coisa que foi proibido, o MMS, que a gente chegou até a vender na loja. Eu ia fazer um programa sobre isso. O Décio é muito meu amigo, né? Você entrevistou o Décio, foi uma entrevista incrível, bombou. Incrível, eu acompanhei, encontrei com o Décio em Belo Horizonte recentemente. E eu ia fazer um programa com ele, até que aconteceu tudo isso aí, né? Quer dizer, então, foi proibido, ele mesmo teve que tirar. Eu também tirei, eu tenho uma loja virtual que eu atendo os pacientes, colegas terapeutas, colegas médicos. Eu comecei com a loja para atender exatamente isso, os colegas que precisam de informações. Sim. Porque às vezes a pessoa, e mesmo os colegas, compram os equipamentos achando que os equipamentos vão resolver tudo, e não é bem assim. Claro que não. Você precisa ter o raciocínio clínico para saber. Sim. Ontem eu estava atendendo um paciente que está com início de alguns nódulos no pâncreas. Não chega a ser câncer. Eu falei, olha, o gato subiu no telhado. Não tem nada grave, mas fica atento, porque se ficar grave essa situação, a coisa complica. Aí ele falou, vou comprar o Hidrovitalis e tal, vou comprar não sei o quê, vou comprar o Zapper, vou comprar não sei o quê. Falei, calma, não é bem assim, porque você precisa saber utilizar o equipamento. Exatamente. O pessoal pensa que compra um computador vai resolver o problema. Não, você tem que ter o raciocínio clínico para poder atuar de maneira mais adequada, né, doutor Luiz? Sim, tem que desparatizar, fazer o detox, aí tem os protocolos, né? E muitas vezes tem que fazer testes para verificar, por exemplo, tem um teste do cabelo, que você verifica a presença de metais em metais pesados, depois desinflamar, depois nutrir, né? Isso também. Como? A gente utiliza a biorressonância para saber o levantamento de intoxicações de metais tóxicos, vírus, bactérias, prion, protozoários. A gente tem um aparato sobre isso também, né? Inclusive sobre isso, eu queria, já que o senhor levantou a bola, eu vou chutar. Tá. O senhor está com um equipamento agora que eu acho assim absolutamente fantástico. Eu mesmo vou fazer a aquisição, né? Que eu estava em viagens ainda e minha secretária não teve tempo de fazer. Você trabalha com ozônio para fazer detox dos alimentos. Aí você pode colocar carne, pode colocar verdura, legume, fruta. E parece que o senhor gravou um vídeo que mostra o antes e o depois, realmente, até com biorressonância, né, doutor? Não, é um absurdo, doutor Luiz. É assim, eu trabalho no centro da cidade aqui de São Paulo, né? Bem perto da Praça da República, um local assim. E tem muito marreteiros ali, tem uns vendedores que vendem frutas ali. Sim. Aí a gente comprou lá uma maçã, e compramos uvas e morango. E uma pessoa que me encaminhou, ele me deu de presente um ozonizador e falou, você precisa colocar isso na loja. Aí eu fiquei com o pé atrás, eu não coloco nada na loja, eu não faço nada. A loja só faz as coisas que eu faço. Sim, claro. Né? As coisas que eu trabalho, não é uma loja comercial de vender produtinho, é só as coisas que eu acredito, porque é meu nome que está no mercado. Exatamente. Eu não coloco nada na loja que eu não teste antes. Eu já vi o senhor falar isso várias vezes, né? E aí eu coloquei e falei, vamos fazer um teste. É absurdo, porque ele mandou filme que ele fazia até com carne, ele pegou acho que filé mignon, saiu uma espuma branca, saiu uma pasta dentro da carne. Sim. Aí eu falei, bom, vamos testar. Aí eu peguei as frutas, testei as frutas antes com o Auraminter para ver as contaminações de metais tóxicos, em princípio.
Aí eu fiz o ozônio, 15 minutos ozonizando, e aí depois eu testei novamente, tudo que era de metal tóxico que estava nos alimentos passou para a água e o alimento ficou livre dos metais tóxicos. Espetacular, né? A água ficou super escura e o sabor, né, doutor Luiz e ouvintes? O sabor é outro. Você pega o morango antes do ozônio, que a gente testou o mesmo morango. Uhum. E o mesmo morango depois de ozonizado, a gente viu uma diferença brutal. A fruta parece outra fruta, parece que tem mais sabor. Ela chega até, a textura dela muda. Sensacional. Você morde, ela estala, sabe? Parece que você tirou a fruta do pé. E esse ozonizador para fazer o detox dos alimentos, ele utiliza que tipo de oxigênio? O oxigênio na atmosfera? É do ambiente, ele do não ambiente precisa mesmo, né? de cilindro. Não precisa do cilindro, não. Ele tira o oxigênio do ambiente mesmo. Porque o que é o ozônio? O ozônio é o O3. Isso. O oxigênio que a gente utiliza na atmosfera, que existe É o na O2. natureza, é o O2. Então essa máquina pega o O2, dá uma descarga elétrica bastante forte, e aí ele se junta em O3, mas ele é instável, né? Esse O3 é muito instável. Ele é rápido. Então quando a gente ozoniza a água, e eu faço isso no consultório para os pacientes, a gente ozoniza a garrafa, assim, uma garrafinha, tem que toma toda a garrafa assim rapidamente, aí daqui a pouco a gente ozoniza de novo. A gente faz esse procedimento umas 6, 7 vezes por dia. Entendi. E essa água ozonizada ajuda muito nos rins, por exemplo. A pessoa começa a urinar mais escuro, sabe? Sim. É uma coisa fantástica. Eu conheço pessoas que têm o hábito de beber 2 copos de água ozonizada por dia. Tem equipamento em casa e é só benefício, assim, não gripa, enfim, as pessoas, até porque o ozônio, ele é um imunomodulador também, né? Ele regula o sistema imune, então realmente é até uma forma de prevenir, né? Não estou falando que a pessoa não vai gripar nunca, claro, a pessoa ficou nervosa no trânsito, o sistema imune caiu e tudo, teve contato, vai gripar, óbvio, mas estou falando assim, a frequência, a recorrência é muito menor, né? Uma das dicas que eu acho bem interessante que eu falo e ensino meus pacientes, inclusive pacientes com câncer, é que, primeiro, a célula de câncer gosta de açúcar e ela não gosta de oxigênio, ela não precisa do oxigênio. Isso. O doutor José Felipe fala com muita propriedade que o tumor não é uma célula que precisa ser eliminada e sim tratada, é uma Precisa célula ser doente. cuidado, ele fala isso sempre. E ele foi criado para viver sem oxigênio. Então, uma das coisas que modifica a célula tumoral é o oxigênio. Então, a água ozonizada vai ajudar nesse sentido. Não estou falando que a água ozonizada cura câncer, não é isso que eu estou falando. Mas uma das terapêuticas importantes é que a água ozonizada ozoniza, quer dizer, oxida o organismo, o metabolismo, vai criar radical livre, sim. Depois de 1 ou 2 dias, você faz uma terapia antioxidante. Simplesmente vitamina C, em alta dose. Sim. Hoje Então você faz uma terapia oxidativa, antioxidativa. Oxidativa e antioxidativa. Sim. O câncer não gosta disso. Sim, tem sido usado muito, né? Você dá esses choques, né, doutor Luiz? A questão da vitamina. E a questão que a gente estava falando até inicialmente sobre as doenças crônicas, né, doutor Baldão? Teve uma coisa muito legal que o senhor falou, o seguinte. Realmente tem que fazer um trabalho integrativo. Você tem que começar a consertar o cara, né? O cara está com problema enzimático, tem que regular isso daí, está com problema hormonal, tem que fazer uma modulação hormonal, está inflamado, tem que desinflamar, tem que fazer detox, ou seja, não existe, é impossível ter um medicamento que vai fazer isso simultaneamente, porque seria mágica, né, doutor? É verdade. Por isso que o grande calcanhar de Aquiles, e continuará sendo para todos sempre, digamos, da medicina farmacêutica, da medicina alopática convencional, eu não uso o termo tradicional, tá? Tradicional para mim é a chinesa, a Ayurveda, porque são milenares, né? Eu uso convencional ocidental. Então, assim, nunca vai existir, porque realmente a gente cansa de falar aqui, né, doutor, que não existe um medicamento que vai corrigir, por exemplo, a forma que o cara tem câncer e vai consumir açúcar. Vai estar alimentando o câncer, não tem medicamento, não tem químico que vai cortar esse processo metabólico, né, doutor? O
Hipócrates falava isso, né, o pai da medicina ocidental, que era genial, né, o corpus hippocraticum, é maravilhoso. Sim. Ele sempre falava isso assim: você pergunta para o seu paciente se ele está disposto a mudar os seus hábitos que o levaram a ficar doente. Exatamente. O pior trabalho, quer dizer, o pior não digo, mas a dificuldade maior de tratar o paciente é tirar ele dos hábitos que o levaram a ficar doente. Sim, por causa do vício, né, doutor? Todos, né? Vícios, crenças, né? Outro dia eu atendi um mineiro que tinha uma alergia de coçar as costas, assim, de sangrar. Aí eu fiz os testes, eu falei, você tem que tirar leite e glúten. Aí enlouqueceu. Nossa, ele falou, leite? Eu sou mineiro, eu preciso tomar meu cafezinho com leite, meu pãozinho com queijo, com o que. Eu falei, olha, meu amigo, eu estou te falando o que precisa. Você vai fazer o que você... Sabe, vamos fazer um teste, fica 15 dias sem consumir leite e glúten e vê como é que você passa. Depois você me conta. Resultado, a alergia dele passou. Sim, simples assim, né? Simples assim. Aí agora, o que eu acho? Ele faz algum tempinho que eu não falo. Eu falei, agora você modula, né, o teu prazer de comer o glúten e o leite e o teu processo alérgico. Então, eu acho que de vez em quando ele escorrega ele dá uma escorregada e faz os seus consumos lá que ele gosta, entendeu? Eu não acho que ele está 100% certinho. Mas você está explicando para o paciente que tem que mudar um comportamento, né? Os benefícios são tão grandes, né, doutor? Agora, há casos realmente, assim, que a gente sempre fala, olha, a gente cansa de falar isso aqui, né? Os lácteos de origem animal e derivados, e glúten, e a gente coloca aí nesse rol ainda os produtos que adoçam artificialmente, né? Açúcares, frutose, os edulcorantes, né? Os adoçantes, os xaropes de milho de alta frutose, que hoje está presente em mais de 300 produtos alimentares também. A gente gosta muito de dividir isso, é alimento realmente, produto alimentar, né? Então a gente procura realmente ensinar. A gente tem o problema dos agrotóxicos todos aqui no Brasil e um equipamento como esse, eu não sei se o senhor ficaria constrangido. Como que o ouvinte pode adquirir esse equipamento? Se eu pudesse passar o site do ozônio, você está falando? Exatamente. O ozônio está na loja, né? O site é loja. Se me permite fazer Claro, a propaganda. por favor. É loja.jcbaldan, JC de João Carlos, né? Baldan é BALD de dado AN de navio, .com.br. Tá. E porque tem eu também como... tive esse cuidado, sabe, doutor Luiz? Sim. Porque eu peguei todos os catálogos dos produtos, coloquei os produtos à venda e tem todos os catálogos. Para que serve o produto, como é que funciona, para que ele é indicado, os tempos de exposição para comprar carne, para frutas, para legumes. Se a pessoa comprar esse produto, vai ter tudo bonitinho, como que tem que usar. Só visitando o site, de repente a pessoa não vai comprar agora, mas pelo menos tem as informações lá, o que precisa. Tá. E isso são para todos, são para as máquinas da Nova Ciência, do Zapper, do Vitalis, do ProSync. Todos os equipamentos estão com os catálogos lá, que são eletrônicos, que eu acabei colocando à disposição do público que visita, para ter informação. Sim, claro. Para saber o que você está comprando, para saber o que ele funciona, para que ele serve, como funciona, como liga, sabe? E a forma de comprar, assim, doutor Baldan, dá para dividir? Como que é? Sim, porque tem uma intermediadora que a gente chama, né? Tem uma intermediadora que é a Tray, você pode comprar até 12 vezes no cartão. Ah, fantástico. Eles fazem essa intermediação financeira. Eu tenho um contrato com eles, eu pago lá um serviço deles, que eles fazem essa intermediação. Então facilita Então não é bastante. direto comigo, é com essa intermediadora, você compra, eles fazem lá a checagem, liga para o teu cartão de crédito. Vamos supor que o Dr. Luiz comprou hoje. Então a tua empresa de cartão de crédito vai ser checada, a pessoa vai ver se você comprou mesmo de verdade. Demora uns 2 a 3 dias esse processo. Aí eles aprovam o pedido para mim, para eu mandar o equipamento. Entendi, fantástico. Doutor, a gente vai ter que ir para um intervalinho aqui agora, mas na volta eu gostaria muito se eu pudesse falar um pouquinho do PC Zapper. Pois não. Que foi proposto pela a doutora Uda Clark, aquela PhD canadense aqui. Eu tenho certeza que tem muita gente que nunca ouviu falar, né? Sim. E tem a parte de parasitologia que é
tão importante, né? Porque praticamente todas as doenças sempre tem parasita por trás e isso às vezes não é considerado por profissionais em geral. Eu acho que é bem importante dar essa informação para a população também, tá bom, doutor? Ok. Rogério, contigo. Até já. Beleza, intervalo comercial já tem muito mais, hein? 10h29, bom dia. Band Saúde. Não saia daí. Band FM. Restaurante Gulas, buffet livre com picanha e peixe grelhado. São 15 pratos quentes e 10 tipos de saladas e sobremesa incluso. Servimos ainda marmitex. Aos sábados, aquela deliciosa feijoada. Restaurante Gulas, aberto de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Na Avenida Brasil 549, fone 3028-5215. Dê uma cara nova à fachada de sua empresa com a Galvanox. Comunicação visual e metalúrgica. Fachadas, totens, luminosos, painéis, letra caixa em acrílico, inox e galvanizada. Estruturas metálicas, portões, coberturas, sombrites, escadas e muito mais. Na Galvanox você tem a opção de financiamento pelo BNDES ou parcelamento via cartão de crédito. Orçamento sem compromisso, rapidez no serviço. Galvanox, comunicação visual e metalúrgica. Rua Valdomiro Mariano Ferreira, 908, Jardim Itália. Fone 3028-2437. Band Saúde. Vai construir ou reformar? Passe já na Madefós. Lá você encontra uma variedade de materiais de construção, sem contar com sua vasta experiência em madeiras, portas, batentes, pergolados, vigamentos, decks, ripas, tábuas e muito mais. Fale com quem entende do negócio. Madefós, o lugar certo para sua construção. Ah, e agora a Madefós está com um cantinho pet. Tudo para o seu animalzinho de estimação. Ração, brinquedos e acessórios para pet. Madefós, quem conhece confia. Avenida Júlio Zimmer, 1747. Fone 3525-5577. Os estudos comprovam. As bordas recheadas da Arte Pizza têm o maior índice de sorriso por pedaços. Que tal pedir a sua hoje mesmo? 3029-3636. Whats 99840-1516. Além das pizzas deliciosas, tem também o Trio Delícia. Só na Arte Pizza você vai encontrar pizza grande 8 fatias, R$25. Consulte sabores. Pizza gigante, mais Guaraná Quat 2 litros, R$43. Sabores tradicionais. Arte Pizza, a arte de comer bem. Na Eunápio de Queiroz, 1228. Próximas a Non Móveis, no Morumbi. Ligue e peça a sua. 3029-3636. Whats 99840-1516. Siga no Instagram e Facebook. Arte Pizza Foz. Quebra-preço é na Instelpa. Materiais elétricos com qualidade e garantia. Fios, cabos, lâmpadas de LED, antenas e muito mais. Aproveite essas ofertas. Suporte para TV 11,90. Paplon de LED 21,90. Lâmpadas de LED a partir de 6,90. Para sua casa, empresa ou construção, passe já na Instelpa. 28 anos em Foz. 2 endereços. Avenida JK 3758 na Vila Portes. Fone 3528-7573. Ou na Avenida República Argentina 4955. Fone 3525-0070. Instelpa, muito mais que materiais elétricos. Olá amigos, eu sou o Anderson, estou representando uma companhia extraordinária. Os equipamentos da Royal Prestige são feitos com os mais sofisticados materiais para utensílios de cozinha. São 5 camadas de metal, 2 de aço inoxidável, sendo uma delas de aço cirúrgico 316L, que vai garantir durabilidade de pelo menos 50 anos. A Royal Prestige é um sistema que economiza tempo e dinheiro, promove saúde o tempo inteiro na sua cozinha. Se tiver alguma dúvida, ligue por favor para a Tex Live Brasil, distribuidora autorizada Royal Prestige, 3578-6236, ou fale com um promotor no Shopping JL Foz, no 2º andar em nosso quiosque. Bem-vindo à Royal Prestige e desfrute a experiência de cozinhar ao máximo. Band Saúde. Opa, estamos de volta, hein? Bom dia pra você que tá na sintonia junto com a gente. Hoje,
2 de novembro, em feriadão, a gente aqui passando dicas para você viver e ter uma vida um pouco melhor. Né, doutor Luiz? Bom dia. Tá certo, novamente. Tá certo. Bom dia a todos aí, novamente. Quem tá ligando agora, estamos aqui com o doutor Baldão, uma das referências do país de acupuntura, e a gente está conversando vários temas aqui, tá uma delícia a conversa. Doutor Baldão, a gente falou que ia falar um pouquinho do equipamento que o senhor vende na sua loja. Até no final do programa, acho que seria muito legal repetir o nome da loja. A gente aqui não tem problema nenhum em dar informação, tem que prover informação mesmo. E, doutor, o que seria o PC Zapper? Como que funciona? Se o senhor pudesse dar uma aulinha sobre isso para nós, por gentileza? É um tanto quanto difícil de falar de uma maneira geral em relação ao Zapper, porque o programa Salutos, que é o que eu apresento na UTV, na TV Guarulhos, visa exatamente isso, né, doutor Luiz? Sim. Unir a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, com o que há de mais moderno na área da física quântica, mecânica quântica, na área das terapias e da medicina, né? Nós acreditamos que uma nova medicina será, em breve, né, será instituída, acredito que já está instituída, mediante o exercício da medicina integrativa. Precisa ser democratizado, digamos, né? Democratizado e a utilização de novos conceitos, na verdade, também, né? O conceito da física quântica, da mecânica quântica, do que existe abaixo do átomo, né? Como é que os conhecimentos da atual física quântica podem ser aplicados à saúde. Sim. E aí o pessoal acha que isso é novo, né? Nossa, quântica, né? Imagina, não é? Heisenberg, né? Falava que o elétron não tem localidade, isso antes da virada do século. Sim. Né? Max Planck, de 1900, ele era contemporâneo de Einstein. Física quântica tem mais de um século. Exatamente. De conceito. Você mesmo falou, a doutora Hulda Clark, começou a utilizar, o Reif também utilizou, utilização de frequências para tratamento, principalmente de parasitas. A Hulda Clark foi a grande pesquisadora nesse sentido e chegou a criar o primeiro equipamento, o Zapper, foi a criação da Hulda Clark, que é um emissor de frequências para atuar metabolicamente, principalmente nas questões de parasitas. Com muita propriedade, a Hulda Clark falava que as intoxicações de parasitas e vírus e bactérias são grandes promotores de câncer. E ela fez vários tratamentos. O Zapper é ligada à própria invenção dela, que é um aparelho que emite frequências no sentido inverso. Por que eu falo da quântica? Porque a quântica explica que tudo abaixo do átomo, né, são várias subpartículas, que o átomo, a série de átomos por intermédio da fotônica, que é a emissão de luz, quando os elétrons mudam de camadas, emite uma pequena luz de muito baixa frequência. Hoje se fala em fotônica, se fala em biofotônica, se fala que as células do corpo se comunicam por intermédio dessa emissão de biofótons. E o Zapper não deixa de ser um emissor de frequência que vai atuar dentro da questão fotônica das células. Sensacional. Ou seja, tudo tem uma frequência. Tá? O microfone que você está falando, as pessoas que estão ouvindo, tanto no celular, no carro, tudo tem uma frequência, emite uma frequência. Os órgãos têm uma frequência. Os órgãos, né? Os vírus, as bactérias, os metais tóxicos. Seria basicamente assim, tem um vídeo na internet muito legal que mostra um menino... Aliás, tem até um cantor brasileiro que as pessoas levavam taça para ele dava os agudos e as taças estouravam. Estouravam, exatamente. Então o princípio, até para o ouvinte lá entender, o princípio seria a mesma coisa. Você emite uma frequência tal que vai fazer o patógeno explodir, né? Que pega a parte da membrana ali e ele estoura. E tem um vídeo que mostra isso, né? Exatamente. Além disso, quer dizer, você tá em Foz do Iguaçu, eu estou aqui em São Paulo. Nós estamos falando por intermédio de ondas. Sim. Essas ondas são identificadas por intermédio do quê?
frequência. Uhum. Se você discar para um número que não é o meu número, você está gerando, você está buscando uma outra frequência que não é o meu número. Exatamente. O meu número com o seu número daí estabiliza uma frequência em que a gente pode se comunicar. Uhum. Se você trocar o 0 por 1, você não vai falar comigo. Sim, exatamente. Isso é o quê? É frequência. É uma frequência que se estabelece com uma outra frequência e a gente consegue conversar por intermédio de frequência. Tem essa história, assim, é a mesma coisa do celular, né? Se eu discar o seu celular, se eu trocar um número, eu não consigo falar com você. Porque estabelece uma ressonância frequencial em que permite que a gente converse. Então aí eu quero perguntar um negócio pro senhor, então. Você tem um medicamento A e um medicamento B, eles têm frequências diferentes. Quando você toma os dois juntos, tem um cruzamento de medicamentos, que isso acontece demais, isso não é levado em conta muitas vezes. Sim. Como é que fica? Pois é, cria problema, porque você cria várias frequências e o resultado da soma das duas frequências é o que vai atuar. Pois é, mas o resultado da soma das duas frequências pode prejudicar o tratamento, boa, exatamente, né? Concordo. Não é isso? É verdade. Eu preparo com o Potentário, eu faço um exame com biorressonância para saber que tipo de produto frequencial que eu vou ministrar para um determinado paciente. Doutor, só um minutinho. Explica só ao pessoal o que seria a biorressonância, só para... Ah, sim, tá. A ressonância é isso, né? Se eu pegar dois, por exemplo, você deu basicamente esse exemplo do cantor que emite um agudo, ele estoura um cristal. Isso. Por quê? Esse som agudo que o cantor emitiu entrou na mesma frequência de fabricação do cristal. Exatamente. Então ele vai lá e ele tira a matéria, ele dissolve aquela matéria. Uhum. Isso chama-se ressonância. Se eu pegar um piano, eu tenho dois pianos aqui, eu tocar um dó num piano X, o piano Y, o dó dele, a corda dó vai vibrar também. Uhum. Isso chama-se ressonância. Isso pode ser com violão, Sim. o diapasão, né? Sim. Tem uns programas que eu fiz com o Antônio Rodak, ele é fantástico esse que é cara. de Curitiba, inclusive, Uhum. e ele coloca dois diapasões, né? Ele bate um diapasão e o outro imediatamente, que é igual, ele é semelhante praticamente, ele é da mesma nota, ele vibra também. Entendi. Dois violões podem fazer a mesma coisa. Você toca uma nota dó e a nota dó do outro violão também vai vibrar. Isso chama-se ressonância. Agora, o que é a biorressonância? Eu faço avaliações por intermédio de frequências que eu tenho. Inclusive nós temos um estojo agora que nós estamos lançando com 180 testadores. Então esse testador é o quê? Eu tenho no vidrinho, eu tenho uma frequência X. Por exemplo, do Clostridium, que é um... Clostridium difficile. É um potente causador de câncer, principalmente no fígado, hepático. Exatamente. Aí você pega aquele vidrinho, eu por intermédio do auramíter, eu posso chegar perto do paciente, eu vejo se tem ressonância ou dissonância. Se for ressonância, significa o quê? Que a vibração, a frequência que eu tenho naquele vidro tem no metabolismo ou no corpo do paciente. Se não tiver ressonância, o auramíter não vai indicar que tenha ressonância. Entendi. Então, por biorressonância, eu consigo avaliar como é que está o estado de saúde do paciente. E dessa forma de biorressonância, o senhor utiliza também para avaliar no vídeo lá, verificando, por exemplo, a presença de metais, depois que faz o tratamento com ozônio, não é? Dos alimentos? Sim, sim. E além disso, só para completar, também nós temos uma versão eletrônica, que é o ProSync. O ProSync é um equipamento de biorressonância que tem mais de 13 mil itens para você fazer uma avaliação. Aí, repito, a pessoa às vezes compra o ProSync achando, vou fazer o diagnóstico com o ProSync. Primeiro que o ProSync não faz diagnóstico, ele dá indicações energéticas de contaminações, doenças, minerais, vitaminas, tudo. Você faz um rastreio importante no paciente. Mas volto a dizer, você precisa ter o raciocínio clínico. Ninguém em sã consciência vai pegar um paciente e falar, bom, agora eu vou fazer 13 mil avaliações. É impossível isso. Não é? Você vai falar, bom, eu tenho indicações de câncer, eu tenho indicações de que talvez alergia alimentar. Agora, alergia alimentar tem lá 80 alimentos. Então eu vou perguntar para o paciente, você consome isso? Você consome isso? Aí eu vou ver se aquilo dá alergia ou não. Eu faço uma curva, chamada curva controle, que é a energia do paciente, e depois eu faço todas as análises por biorressonância. Se
se faz sentido aquilo ou não. Se o alimento é alergênico ou não, se falta vitamina, se tem vírus, se tem metais, etc. E que, então, não sei se ficou claro isso? Ficou claro. E com o ProSync, então, se um profissional da área da saúde faz aquisição aqui, numa consulta ele consegue, então, fazer umas análises preliminares importantes, até para direcionar o tratamento do paciente, é isso mesmo? Exatamente. E até, isso é importante, até auxiliar o diagnóstico clínico da medicina ocidental. Nós não somos inimigos, ninguém está contra a medicina ocidental, alopática, nada disso. A medicina integrativa é exatamente isso, é unir a medicina ocidental com suas drogas poderosas e tal, mas com muitas ferramentas muito superiores. Exatamente. Que a gente pode dar indicações para aí sim você pedir um exame complementar metabólico, um exame de sangue, um exame de imagem, né, para você ver uma tomografia, uma ressonância, para você avaliar se a hipótese diagnóstica está correta ou não. São ferramentas poderosas que podem nos ajudar muito, não só no diagnóstico, como no tratamento. ProSync, diagnóstico, tratamento, PCZAP. Perfeito. Agora ficou claríssimo. E aí, na questão de tratamento, eu também queria, se eu pudesse falar sobre o Hidro Vitalis, porque tem muita desinformação também na internet sobre isso. Tem muita desinformação. O que aconteceu, doutor Luiz, é que tem alguns produtos de origem de um país que eu não vou falar, que é a China. Agora sim, eu estudei na medicina chinesa e eu já conversei com embaixadores chineses. Sim. E eles me falaram o seguinte: você vai na China, você vai comprar um rolamento de um veículo, você pode pagar $10 ou pode pagar $300. Sim. Então tem todos os níveis de qualidade. O que acontece é que algumas pessoas querem comprar o de $10 e quer vender como se fosse de 300. É mais ou menos isso. Tem aparelhos chineses que fazem a eletroforese pelos pés, que utilizam um metal que realmente faz sopa de prego, entendeu? Sim. Na verdade, a haste do sistema é ruim, que é o módulo que vai na água salina, e aí ele acaba se desfazendo lá e a água realmente fica escura sem colocar os pés dentro. Entendi. Quando aconteceu isso, eu conversei com o Alexandre Távola, que é o dono da Nova Ciência. Ele falou: nossa, demorei 5 anos para desenvolver a liga do metal para fazer o eletrodo do Hidro Vitalis. Aí eu comecei a fazer os testes aqui. Eu peguei a bacia, coloquei água com sal, água salina, ligava o eletrodo, fazia os programas para ver se a água ficava escura sem colocar os pés dentro. E obviamente que não ficava. Então se divulgou muito esses produtos que não servem realmente e fizeram campanhas difamatórias que não servem e tal. Eu já atendi algumas pessoas que me ligavam falando: esse produto não serve para nada, que não sei o quê. Eu falei: olha, não é bem assim, sabe, a gente tem experiências de que a gente faz, a gente, sabe, percebe diferenças em avaliações e tal. E a pessoa às vezes fica reincidente na queixa. Não, porque não serve. Aí um deles aí me encheu um pouco a paciência. Eu falei: olha, amigo, vamos fazer uma coisa? Vamos. Eu falei: tá, você compra o aparelho. Se você colocar ele sem os pés e ficar com a água escura, eu te devolvo o dinheiro. Agora, se não ficar, você paga dobrado. Vamos fazer isso? E aí, resultado, a pessoa não comprou o equipamento. Sim. Eu acabei perdendo a venda, mas eu não perdi a piada, né? Acabei claro. Perde a amizade, perde o amigo, mas não perde a piada, né? Não, e há coisas, né? Eu não sei se o senhor trabalha com microscopia de campo escuro, campo claro, o senhor trabalha com isso? Ainda não, meu equipamento está ficando pronto, mas está chegando. Então, porque assim, aqui na cidade a gente tem aqui a clínica do Dr. João Ricardo Yamazita, que inclusive conhece o senhor. Sim. Não sei se você lembra por nome, então, uma clínica excelente aqui. E tem todos esses recursos que a gente está discutindo lá também. É um cara entusiasta. Tem um programa aqui na quarta-feira, que é a Medicina Consciente, muito bom. Bacana. Assim, tá. O negócio está ficando bom aqui. Acredito. Eu fico feliz em saber. Sim. Então, assim, muito legal, a gente conversa muito com ele, né?
E como tem a parte de microscopia, ele tem isso lá, né? É incrível, assim, depois que passa pelos aparelhos, pelos Zapper, hidrovitalis, sabe? Tem outros protocolos que ele faz lá, evidentemente, a ozonoterapia, a, a, a parte biomolecular, ortomolecular, etc. E aí no microscópio não tem como, né? Ali você tem toda a parte quantitativa, qualitativa da célula, você vê lá dentro, você mostra para o paciente aquilo dali, e aí é indiscutível, né, doutor Baldana? Seguramente, assim, o senhor conhece a técnica, não está com um microscópio aí, mas conhece, o senhor já entrevistou, inclusive, um cara, é o Davi, lá de De Brasília, né? Brasília, que eu vou tentar uma entrevista com ele também, muito bom, e falou sobre a síndrome da Síndrome da bola bola de de boliche. boliche. Pois é, eu tenho uma amiga aqui que a filhinha dela tem a síndrome, né? E ela faz medicina, eu falei com ela, falei, sei lá, 2 anos com ela sobre isso aí. E até um dia me deu a chance de eu fazer o teste nela. Eu provei, mostrei, ela ficou chocada, porque falaram que ia ter que cortar a menina toda, que ia ter que operar, fazer isso, e descobriu que o negócio é um problema Muito mais simples, né? relativamente simples de resolver. Inclusive já passei até o contato do doutor Davi. Mas, o doutor Baldan, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre. Eu já vi que o senhor faz diagnóstico olhando os pulsos. Como é que Ah, isso é funciona isso? maravilhoso, viu? Isso é maravilhoso. Eu tenho, inclusive, cursos, né? Eu ministro cursos para ensinar pulsologia. E não necessariamente para acupunturistas formados, né? Geralmente são acupunturistas que têm dificuldade para pegar pulso, mas pode ser para médicos, psicólogos, para qualquer terapeuta que possa. Você faz um levantamento de 12 funções por intermédio da pulsologia, pela artéria radial, pelos ambos pulsos, você consegue identificar como está energeticamente e metabolicamente essas 12 funções. E quais Então, seriam as no pulso principais? direito e esquerdo do Tá. paciente, na artéria radial, na primeira, são 3 sessões, né? Você pega com o indicador, dedo médio e anular, os 2 pulsos simultaneamente. Do lado esquerdo você pega o intestino delgado, coração, vesícula e fígado, bexiga e rim. No pulso esquerdo você pega o intestino grosso e pulmão, estômago e baço pâncreas, e aí são 2 funções que não têm órgãos, mas é o triplo reaquecedor, que são as glândulas endócrinas, e a circulação e sexualidade, que é o pericárdio, que é a membrana que protege o coração. Por intermédio dessa pulsologia, você identifica energeticamente como está cada um desses órgãos em relação ao metabolismo como um todo, e mais, né? Você dá para saber como é que está a pessoa emocionalmente. Nossa, é muito. Não é raro, né? Eu diria até que é um tanto quanto comum. Às vezes a pessoa chega toda contente, né? Pirilampo, né? Ah, é isso, tá tudo bem, maravilhoso. Aí você pega o pulso e vê que está com insuficiência de coração, que é o elemento fogo, que é a alegria, e com o pulmão um pouco em excesso, que é o órgão da tristeza, é o elemento metal. Sobe metal, baixa fogo. Entendi. É uma característica de pessoas que estão tristes ou deprimidas. Olha só. Mas não bate com o que você está vendo. A pessoa está sorrindo, tal, não sei o quê. Aí você fala, olha, pelo seu pulso aqui eu estou percebendo que você está um pouco triste, um pouco... Puta, a pessoa começa a chorar na sua frente, né, doutor Luiz? Nossa, É imagina. como se visse a alma, fala, pô, mas também não é raro isso, sabe? A pessoa olha assim, você pega o pulso, a pessoa começa a chorar na tua frente, porque você fala, olha, para eu te ajudar, eu preciso saber de fato o que está acontecendo com você. Você não precisa enganar a mim, você está enganando você mesmo, se você Exatamente. falar algo que não é real, né? Exatamente. Mas a pulsologia é maravilhosa, é um capítulo da medicina tradicional chinesa que é imbatível. Não, do isso ponto- é. meu- Isso é meu modo de maravilhoso. entender, né? Eu queria até entender, se possível for, como que é feito isso. O senhor sente o quê? Pulsação. A pulsação, basicamente. E... O pessoal pensa que você está pegando a pressão arterial, que antigamente os médicos pegavam no pulso para ver o batimento cardíaco. Aham. Não é isso, não é isso. Ele é um batimento, você percebe que tem uma pulsação, e aí tem 28 tipos de pulsos patológicos, que a gente chama, né? Isso aí, por isso que é tão difícil. Primeiro, você precisa ter uma sensibilidade na polpa dos 3 dedos, precisa ter muita prática na
pegada dos pulsos e tem todo um mecanismo didático para você saber o que está acontecendo. Nossa, muito. Então você pega primeiro os 3 pulsos de ambos os braços, percebe como é que é o metabolismo daquela pessoa, aí você vai avaliando função por função para saber como é que você, o que você tem que fazer. É uma ferramenta absolutamente básica e fundamental para a escolha dos pontos que você vai fazer para a acupuntura. Porque por intermédio do pulso é que você vai fazer a correção. Se o rim está fraco, eu preciso tonificar. Se o pulmão está forte, eu preciso dispersar. Eu preciso ter toda uma relação entre órgãos e elementos, em que há uma geração, um órgão gera o outro, e tem um outro órgão que reprime o outro. Uhum. Então, do equilíbrio dessas duas leis de geração e de repressão entre os órgãos é que você restabelece o equilíbrio energético e, portanto, a saúde, segundo os princípios da medicina tradicional chinesa. Caramba, então antes do senhor fazer a acupuntura, o senhor faz qual o nome? Pulsologia. Pulsologia no paciente, faz, claro, uma entrevista ali e tal, e aí o senhor já sabe exatamente onde tem que ir nele, basicamente. Exatamente. Fantástico. E eu junto tudo isso ainda com todo esse aparato da nova ciência, os equipamentos. Primeiro passo, né? Além da acupuntura, que é fantástica, maravilhosa, da pulsologia, etc. Uhum. Primeiro passo sempre desintoxicação. Sim. Seja qual for a patologia, detox primeiro plano. Sim. Depois vai nutrir. Não adianta querer nutrir, dar vitaminas, hormônios, etc., regular a pessoa metabolicamente se ela está intoxicada. Os terminais neurológicos, captadores de serotonina e etc., nicotinérgicos, etc., estão todos ocupados. Uhum. Então não adianta você ministrar drogas, vitaminas, que a pessoa não vai absorver. Sim, e assim, o que a gente ensina, né? A gente ensina aqui sempre coisas simples, né, doutor? E uma das formas de você começar a fazer um detox, aquela pessoa, o ouvinte está em casa, é parar de comer coisa que não presta, né? Os lácteos, animal, os produtos que adoçam, comida processada, o glúten, né? Então, o corpo ele produz, por exemplo, a glutationa, que ajuda a fazer um detox do corpo, né? Sim. O fígado faz detox, os rins faz, o fígado faz 60% do detox. Então, no momento que você ajuda o seu corpo, a sua saúde restabelece. E uma questão importante que o senhor destacou é realmente o paciente ou a pessoa que aparentemente não tem enfermidade, fazer o teste com ela mesmo, né? Que eu acho, quanto a resultado, não tem argumento, porque você tem o Drauzio Varela, por exemplo, que é patrocinado pela Piracanjuva, aquele leite lá, falando que leite não faz mal, embora a Universidade de Harvard tenha tirado o leite da dieta do cardápio alimentar. Ele falando que o glúten é modismo, e tem muita gente que cai nisso daí, né? Infelizmente, né? Há profissionais e profissionais, né, doutor? O que a gente faz realmente tem uma grande oposição, né? Realmente o que a gente faz tem grande oposição. Não tem eu não consigo entender como é que um produto feito por uma vaca, para um bezerro de 300 quilos, pode ser um bom alimento para a gente. E essa empresa que você acabou de falar, que tem nome de peixe, Sim. Ela fala que tem lançando um produto sem lactose. Meu né? Deus. Sem lactose. Mas tem outras proteínas, né, que são grandes. Caseína. Né, que a gente não consegue. A caseína, principalmente, é uma grande proteína que a gente não consegue quebrar. Sim. O nosso metabolismo é outro. Boi come capim e começa a quebrar celulose. Vai comer capim você para ver se você fica forte como um touro. Sabe, é simples assim. Tem outros problemas também, né, doutor? A vaca tá prenha, né, também. Tem os antibióticos. Não, e tem vacinas, tem antibióticos para evitar mastite. Sim. Então, olha, tem, sabe, uma quantidade de drogas muito grandes que são aplicadas no gado para que ele não fique doente, para que aumente a produção. Tem os hormônios para aumentar a produção. Tem até tem até um nome bem sugestivo, chamado Bostin.
Então não deve ser boa coisa. Né? Não deve ser coisa boa, né? Doutor, a gente está no finalzinho aqui. Rogério, quantos minutos? 2 minutos. Eu queria que o senhor, assim, antes de fazer as considerações finais, falasse a questão da acupuntura. Existe alguma doença crônica que você não aplicaria a acupuntura? Ela seria aplicável no sentido, ainda que adjuvante, né? Como complementar, ela poderia ser aplicada em qualquer doença? Teria uma contraindicação? Olha, é muito difícil você falar numa situação da acupuntura que não deva ser aplicada. Em alguns tumores muito avançados, ainda assim você pode fazer no sistema, eu volto a dizer, o raciocínio clínico, né? Você não vai atacar o tumor diretamente, porque você pode até espalhá-lo, mas você pode estimular, por exemplo, o sistema imunológico para que o organismo viva melhor. Você pode retirar dores de processos crônicos bastante graves. Eu pratiquei mesmo, com a minha mãe falecida, hoje é dia de finados, memória dela, eu fazia acupuntura anal na UTI. Olha só. A médica fala, não, mas vai contaminar. Eu falei, tá bom, vai contaminar, mas eu vou fazer. Meu filho também é médico, falou, pô, você é antiético, tá fazendo isso. Eu falei, quando for a sua mãe, você faz o que você quiser. Com a minha, eu faço o que eu quero. Eu sei. E falava isso pro pessoal de quem se vista e tal. Minha mãe e meu pai, eu faço o que eu achar melhor. Claro. Quando for de vocês cuidam do jeito que vocês acham melhor, né? Sim. Então, praticamente não existe uma doença que a acupuntura não possa usar, porque você não é com raciocínio alopático de combater, e sim tratar pacientes. A gente não trata doença, a gente trata pessoas. Isso é lindo, tá? Isso é lindo. Tratar pessoas e não doenças, né? Não doenças, né? Para tratar doenças, a medicina ocidental já é o suficiente, né? Já tá bom demais, né? Doutor, eu quero agradecer de todo o meu coração o esforço que o senhor fez em estar aqui hoje. O senhor desmarcou um compromisso, mas seguramente aqui contribuiu muito para a Tríplice Fronteira. E o senhor pode dar as considerações finais, se quiser falar do site, do que o senhor quiser aí, né? Okay. Eu agradeço muito, viu, doutor Luiz, pela sua atenção, pela consideração e pelos seus comentários elogiosos, que seguramente são superlativos, né? Não. São exagerados, né? De qualquer maneira, é nosso trabalho, é nossa missão. O programa Salutos é apresentado toda segunda-feira, 13 horas. Aliás, nessa próxima segunda eu vou entrevistar a doutora Carolina. Nós vamos falar de um tema bastante polêmica, que é do princípio da maconha, como é que chama isso? O canabidiol. Canabidiol, sobre a aplicação do canabidiol, inclusive para tratamento de câncer, na segunda-feira, 13 horas. Toda segunda-feira, 13 horas ao vivo, pelo internet, altv.com.br ou pela minha página do Facebook, que é simultânea. Então, meu nome é João Carlos Baldan. Pela página do Facebook você pode acompanhar o programa. E às sextas-feiras, 14h30, né? 14h30, sexta-feira, pela TV Guarulhos, também pela página do Facebook. Então, o programa realmente visa buscar isso. Eu estou falando o resgate das medicinas ancestrais e ligar com as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. A loja é loja.jcbaldan.com.br. Ali tem os telefones também da secretária para marcar consulta, para ter informações comigo, etc. Eu sento uma vez por dia e a gente despacha lá todas as demandas de dúvidas, informações que nos pedem. Para isso eu quero agradecer muito aí a sua disponibilidade, sua atenção, viu, doutor Luiz? Muito obrigado e desejando a todos aí um ótimo feriado. Um abraço a todos e que continuemos com essa revolução que não é mais industrial, agora é a revolução da informação. Se Deus quiser, vamos continuar e vamos vencer essa guerra aí, doutor Dono. Muito obrigado aos ouvintes. Rogério, é contigo. Beleza. Bom dia a todos. Sábado que vem tem mais Band de Saúde aqui pela Band FM em 100,5. Ótimo final de semana pra você. A gente se fala segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Não saia daí. Band FM. A sua rádio do seu jeito. Anuncia também o seu produto. Ligue agora pra Band FM. Anuncie e aumente as suas vendas. 30, 26.